Doutora Carolina, agora é contigo, bem-vinda. Olá a todos. Obrigada pelo convite, não só por ter sido lembrada, mas nossa, como está sendo maravilhosa essa oportunidade de estar aqui com vocês. Já aprendi muito com cada um. Já me sinto muito inspirada, sou ainda uma iniciante perto de vocês e espero poder acrescentar um pouquinho. Eu acho que a respeito do Creighton e da Napro Technology que eu vou falar, né, vai linkar aí já com algumas coisas que foram apresentadas. E então também vou me apresentar rapidamente. Eu me formei como ginecologista obstetra, depois fiz endocrinologia ginecológica como especialidade, videolaparoscopia, e até por uma questão individual, né, que permeou a minha vida, eu passei por toda essa questão do problema da fertilidade, de não conseguir engravidar, de buscar aconselhamentos com alguns padres, de não conseguir acessar as encíclicas. Fui para a parte de reprodução, me submeti a um desses tratamentos, e depois acabei conhecendo o Creighton em Anápolis, primeiro como paciente, e fez todo sentido daí trabalhar com o método, né? Porque vou apresentar aqui para vocês, e ele une exatamente a endocrinologia, a videolaparoscopia, todas essas questões propostas, né, não só na encíclica do Papa Paulo VI, na Humanae Vitae, mas também depois no que fala a Dignitas Personas, sobre o direito à vida, né? Então, eu vou partilhar aqui minha tela com vocês. Vamos iniciar a apresentação da aula, então, sobre o Creighton Model Fertility Care System e Napro Technology. O Creighton Model Fertility Care System se originou também na década de 70, logo depois da encíclica escrita pelo Santo Papa Paulo VI, e o Dr. Hughes, que fundou o método, é um médico ginecologista obstetra americano, que já era um estudioso de todos os métodos naturais, e entre os métodos naturais que existiam, ele achou que o método de ovulação Billings era um método que fazia muito sentido, que ele já admirava muito. Então, ele foi para a Austrália estudar com o Billings, depois de ter lido a encíclica, né, como o Dom Ricardo comentou, na encíclica existe um chamado aos homens da ciência. E aí o Dr. Hughes sentiu esse chamado e foi para a Austrália estudar com o Billings, e ele achou que algumas coisas ele deveria padronizar. Então, padronizar a forma da mulher se observar, os tipos de secreção vaginal, como ela documenta também isso numa planilha. Então, se tornou um método diferente do Billings e levou o nome Creighton, porque é a universidade que ele está vinculado em Omaha, Nebraska, lá nos Estados Unidos. Ele fundou o Instituto Papa Paulo VI, que agora é o Instituto São Paulo VI, para estudo da fertilidade e da reprodução humana, e com isso, né, nesse instituto, existe programas de pesquisa, treinamentos para médicos, o Centro Nacional de Saúde da Mulher, o Centro de Ultrassonografia Reprodutiva, o Laboratório Hormonal, onde eles fazem todas as pesquisas. No próximo slide, eu quero fazer uma retomada da parte fisiológica, né, para que todos entendam, e aí tem muita similaridade, né, já com o raciocínio que o Batan mostrou em relação ao método de ovulação Billings. Então, de uma maneira bem resumida, né, no cérebro a gente tem as duas glândulas, hipotálamo e hipófise, que fazem secreção
de alguns hormônios, entre eles FSH, LH, que vão estimulando o crescimento do folículo dentro do ovário. E no ovário a gente tem a produção de estrogênio e progesterona, e toda essa ação hormonal, além de culminar com a ovulação, existe um espessamento endometrial, né, para receber esse embriãozinho, caso ocorra a fecundação. Mas, né, o que a gente estuda muito no Creighton, assim como no método Billings, ali no colo do útero, como vocês podem ver, né, nessa última imagem, a gente tem as criptas, onde é feita a produção do muco cervical, que sofre influência dessas oscilações hormonais. Então, de uma maneira bem simplificada, quando acontece o pico do estradiol, a gente tem uma retenção maior de líquido, aumenta a quantidade de água nesse muco, e ele muda as características dele, né, como o Dr. Ubatão mostrou bem as fotos do muco cervical, quando a mulher está no período fértil, ele é um muco que estica, elástico, transparente. Então, assim como o Billings, a mulher vai observar a sensação de lubrificação, mas o que o Creighton tem de diferente é que ela também observa essa secreção no papel higiênico. E uma vez observada essa secreção no papel higiênico, a mulher vai observar algumas características. Ela vai pegar esse muco no papel higiênico e vai observar cor, elasticidade, consistência, tamanho, e ela se observa ao longo do dia. No final do dia, ela vai ter uma planilha. No verso da planilha, ela tem a combinação de todos os códigos. Então, para cada tipo de secreção vaginal, o Dr. Hughes sugere um código. Ele criou um dicionário de imagens. A mulher se observa ao longo do dia. No final do dia, ela vai lembrar qual foi o muco com significado mais fértil que ela observou. De um lado da planilha vai ter toda a combinação de códigos possíveis do muco cervical, e do outro lado ela vai colar um adesivo, a data e a característica do muco mais fértil que ela observou e quantas vezes no dia. Então, já no próximo slide, a gente pode ver de uma maneira muito simplificada esses marcadores biológicos que a mulher apresenta ao longo do mês, né? Então, primeiro ela vai observar no início do ciclo, né, a menstruação. Depois, geralmente, ela tem dias secos, que é aquele muco pastoso, um creminho, que a gente viu uma foto na aula do Dr. Ubatã. Depois começa a construção do muco fértil, até que ela acha o dia ápice, né, que é o provável dia da ovulação, e depois ela apresenta dias secos também. Então, já no próximo slide, a gente consegue ver um exemplo de planilha. São ciclos diferentes, né, não necessariamente da mesma mulher, mas aqui eu acho que as pessoas conseguem ter uma visualização do que seria uma planilha do Creighton, né, que cada linha corresponde a um mês do ciclo. Ela começa sempre com a menstruação, e aqui a gente tem diferentes exemplos de diferentes tipos de ciclo. Se por um lado, essa padronização do Creighton possibilitou algumas correlações médicas, por outro lado, ele se tornou um método um pouquinho mais complexo de ser aprendido e aplicável. Então, por isso, que o Dr. Hughes desenvolveu um sistema de ensino. Ele deu o nome de Fertility Care System. Então, já no próximo slide, vocês podem ver como acontece o acompanhamento dos casais ou das mulheres que estejam interessadas em usar o método. Elas marcam um encontro introdutório com um professor que é formado no método. Nesse encontro introdutório, ela vai ter acesso a todas essas informações e entendimento de como acontece a parte da fisiologia e da anatomia da mulher, como funciona a fertilidade dela. E tendo tido o encontro introdutório, ela tem mais informações sobre o método, escolhe se vai seguir usando o método ou não,
E a partir daí, usando o método, ao longo de um ano, ela vai ter 8 encontros com essa professora. Primeiramente, a cada 15 dias, os 4 primeiros encontros, depois a cada 3 meses e depois de 6 meses. E aí, eventualmente, a cada 6 meses ou uma vez por ano para revisão dos conceitos. Revisão da planilha. Então, o Creighton, no próximo slide a gente já consegue entender a abrangência dele, né? Eu gosto até de defini-lo, né, como Dom Ricardo comentou, né, na Humanae Vitae, sem ela ser traduzida, né, que o São Paulo VI propõe, né, que seja uma reta propagação da prole humana. Então, a gente fala que o Creighton, ele não é um método natural de planejamento familiar, porque vai muito além disso, né? A gente fala que é um método de apreciação da fertilidade, porque a mulher vai entender como funciona a fertilidade dela, vai entender a beleza, né, do corpo humano, e isso ajuda a gente a cuidar da saúde da mulher antes até, né, de se propor quero adiar ou alcançar a gravidez. Como os outros métodos naturais também promovem uma cooperação e uma aproximação entre o casal, né, uma outra forma do casal se enxergar, se respeitar, um participar da vida do outro, tudo que foi, né, já muito bem dito por Dom Ricardo e o que propõe a encíclica, né? Então, ele vai muito além de um cuidado só da saúde física, né? E pensando na saúde física, ele não tem, né, nenhum efeito colateral, como os outros métodos contraceptivos, né, como os outros métodos de regulação da natalidade, e assim como o Billings, né, cientificamente comprovado como confiável, o Creighton também teve um estudo grande, né, acompanhando vários ciclos. Então, no próximo slide, a gente consegue ver que quando os casais usam, né, o método com o objetivo de adiar a gravidez, às vezes por um motivo de saúde mais grave e tudo mais, ele, usado adequadamente, ele consegue ter uma boa eficácia, né? E pode até ser comparado à eficácia da pílula anticoncepcional. E eu acho, né, muito importante a gente colocar isso, até pensando um pouquinho no que o Dr. Djalma colocou, né, na aula dele, que ele mostra que alguns trabalhos, né, colocam que as pessoas se dizem católicas, mas não entendem muito, né, os ensinamentos da igreja, não têm a oportunidade de ler ou estudar as encíclicas, alguns documentos, né? E aí eu acho que quando a gente coloca, né, não usar anticoncepcional, as pessoas ficam, nossa, mas então que opção tem? E, infelizmente, o que a gente aprende na faculdade, de uma maneira geral, é que os métodos naturais não funcionam, eles são muito falhos. Então, eu acho que, como católicos, entendemos, né, que um método natural de apreciação da fertilidade não deve ser usado como um método contraceptivo, mas eu acho muito importante as pessoas verem e entenderem que é sim um método científico e que tem a sua eficácia e pode ser passado de uma maneira segura, né, para os casais e para as mulheres, por mais que a gente também precisa trabalhar a importância do entendimento à abertura à vida, né. E aí, por outro lado, quando a gente vai falando, né, em abertura à vida, no próximo slide a gente já consegue ver os números do Creighton para alcançar a gravidez. Então, também, né, durante nossa fase de formação na faculdade, o que a gente aprende assim, um casal quer engravidar,
tenta aí 1 ano, daqui 1 ano não conseguiu, volta para a gente começar a investigar as questões da fertilidade. E quando esse casal tem uma oportunidade de conhecer a sua fertilidade, saber os melhores dias do ciclo da mulher para ter relação e alcançar a gravidez, se for um casal saudável, 98% é a chance de alcançar a gravidez até o 6º ciclo, tentando que, se forem ciclos consecutivos, até o 6º mês. Quando existe algum probleminha de saúde, alguma coisa que não está indo muito bem, tanto na saúde da mulher quanto do homem, a taxa, né, para alcançar a gravidez gira em torno de 20 a 40%. E quando a gente associa o tratamento médico, que é a ANAPRO, que eu já vou explicar o que é, essa taxa chega em até 80%, que é a chance de um casal saudável engravidar ao longo de 1 ano. Então, o que se propõe aqui é sempre um olhar mais amplo sobre a saúde, tanto da mulher quanto do homem, para a saúde do casal, e restabelecer saúde, para que eles tenham a chance de um casal saudável de engravidar dentro da relação conjugal. Então, já associando, né, nesse próximo slide, vocês vão poder entender um pouquinho mais o que é o Creighton, o que é o Fertility Care e o que é a NAPRO. Então, o Creighton Model System é um método natural de apreciação da fertilidade, que através de um sistema de ensino, que é o Fertility Care System, o casal ou a mulher passa por um sistêmico esquema de aprendizado inteiro padronizado para aplicar o método, para aprender sobre a sua fertilidade, se observar de uma maneira padronizada, registrar isso numa planilha de maneira padronizada. Toda essa padronização possibilitou algumas correlações médicas. E aí, essas correlações médicas, o Dr. Hilders chamou de NAPRO Technology, que seria Natural Procreative Technology, tecnologia da procriação natural. Ai, natural, porque é natural, hippie, paz e amor? Não, é natural porque se propõe que a concepção aconteça dentro da relação conjugal e não através da reprodução assistida artificial. Então, lembrando daquele slide que eu mostrei como é a parte fisiológica, que a gente tem hipotálamo, hipófise produzindo hormônio, esses hormônios vão influenciar no tipo de muco que a mulher apresenta. Nesse slide, vocês podem ver que na planilha, na primeira linha, a gente tem um exemplo de um ciclo fisiológico. Esse ciclo acaba sendo um espelho da nossa produção hormonal, que de uma maneira também simplificada, vocês podem ver um gráfico de barras pretas. Esse gráfico de barras pretas é o estradiol. A gente faz um pico de estradiol antes do dia ápice, que está identificado na planilha ali com um pezinho, e pós-ovulação, a gente tem uma produção de estradiol e de progesterona. A produção de estradiol está identificada nos gráficos de barras pretas e a da progesterona de barras vermelhas. No próximo slide, a gente tem uma planilha com exemplos de ciclos que fogem desse padrão fisiológico. Então, na primeira linha, se vocês prestarem atenção, nesse ciclo, a mulher só apresentou um dia de muco do tipo fértil. Então, ela não faz um ciclo de muco. Provavelmente, essa mulher tem algum padrão inflamatório que contribui para que ela não tenha uma construção de muco fértil, e isso dificulta ela engravidar, porque fica muito difícil acontecer a subida adequada dos espermatozoides. Na segunda linha, vocês observem que depois do dia ápice, do pezinho, existem poucos dias nesse ciclo. Ela tem provavelmente uma deficiência na fase luteal. Então, lembrando que depois do P, a gente tem a produção de estrogênio e progesterona, provavelmente essa
paciente tem uma deficiência na produção desses hormônios. Isso pode ser acompanhado também de alguns sintomas de tensão pré-menstrual mais exacerbados. Na terceira linha desse gráfico, a gente também mostra ciclo com deficiência de progesterona, e é muito interessante, porque eu quero chamar a atenção aqui de como é possível estudar o ciclo da mulher de uma maneira muito minuciosa, né? Porque, de novo, o que geralmente a gente aprende na faculdade, ao longo da nossa formação, é que, perguntar para a paciente, né? Você menstrua todo mês? Menstruo. Então tá tudo bem. Não, não necessariamente, né? Às vezes a mulher pode estar menstruando todos os meses e ter uma fase luteal curta, ou ela tem o ciclo da menstruação, mas ela não se atenta que antes de ter o fluxo forte, ela tem vários dias de pinga-pinga, ou no final da menstruação, ela tem de novo vários dias de pinga-pinga. E o que a NAPRO deixa para a gente muito em evidência é que todos esses sinais, todas essas secreções são marcadores biológicos, e marcadores biológicos que refletem como está a saúde fértil da mulher, né? Então, são sinais que a gente consegue interpretar de como está a produção hormonal, de como está a saúde dentro do útero, né? Um ciclo que tem ali um monte de vermelhinho, de sangramento ao longo do ciclo, ela pode ter uma endometrite, ela pode ter um pólipo, ela pode ter um mioma, e que muitas vezes isso passa desapercebido, se a mulher não se dá essa oportunidade de conhecer o seu corpo, né, e essa oportunidade de estar atenta a ele, de se observar diariamente, de registrar isso de uma maneira, assim, padronizada. Então, eu quero mostrar no próximo slide, um exemplo de como a gente pode investigar o ciclo, né? Então, no slide anterior, a gente viu alguns exemplos de ciclos que saem do padrão fisiológico. Então, muito bem, esses ciclos saíram do padrão fisiológico. O que a gente vai fazer? De novo, o que costuma ser consenso? Vai dosar hormônio? Dosa no primeiro dia da menstruação, ou ali no início do ciclo, porque é quando está tudo zerado. Quer ter uma ideia da progesterona? Dosa no 20º dia do ciclo. Mas, como vocês viram, a gente tem uma produção em curva, né? A gente tem uma curva de produção de estradiol antes de ovular e uma outra curva de produção de estradiol e de progesterona depois da ovulação. Se a gente precisa estudar o ciclo dessa mulher, a gente vai pegar um mês e vai fazer um estudo bem minucioso desse ciclo. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é uma vez só e a gente consegue ter um diagnóstico bem preciso. Então, a mulher vai escolher um ciclo e, de acordo com o padrão do ciclo dela, a gente vai desenhar os dias que ela vai colher estradiol no laboratório, no início do ciclo, dia sim, dia não. Depois, em volta da onde ela costuma ovular, a gente faz uma série de ultrassonografias transvaginais para acompanhar essa ovulação, porque, sim, podem existir alguns defeitos ovulatórios, né, até como o doutor Ubatã comentou. Às vezes tem folículos que rompem com diâmetro menor, outros com diâmetro maior, ou não rompe direito e faz um corpo lúteo hemorrágico. Então, a gente faz um estudo de como está acontecendo essa ovulação e esse crescimento endometrial. E depois da ovulação, a gente vai fazer uma curva do estrogênio e da progesterona pós-ovulatório. E aí a gente vai ter um diagnóstico. Então, assim, muitas pacientes que têm dificuldade para engravidar, que são classificadas como mulheres com infertilidade sem causa aparente. Quando a gente tem um método que propõe essa avaliação minuciosa do ciclo, a gente começa a ter uma série de diagnósticos e entender por que está tão difícil essa paciente conseguir engravidar. Então, a gente sai de uma infertilidade sem causa aparente e fala, não, olha,
tem um diagnóstico. E para esse diagnóstico, a gente propõe esse tratamento. Então, a Naprotechnology usa tudo que já existe na medicina, de meio diagnóstico e de meio de tratamento. Qual é a diferença? A gente consegue fazer tudo encaixado no ciclo. Por quê? Porque através do Creighton, a mulher consegue aprender como rastrear o ciclo dela, como anotar isso de uma maneira padronizada, e o médico que possui esse conhecimento do Creighton e da NAPRO consegue interpretar essa planilha e aplicar os protocolos da NAPRO naquele caso, né, naquele probleminha que está sendo investigado ali. Então, nesse slide, eu quero mostrar para vocês que a curva azul é a curva que seria a fisiológica da produção da progesterona. A curvinha pontilhada vermelha e pontilhada verde é o desvio padrão, que é considerado normal. Esse caso é uma paciente que tinha muitos sintomas de tensão pré-menstrual, e esse pinga-pinga antes de vir o fluxo da menstruação, e a gente fez todo esse protocolo do perfil hormonal para investigar esse eixo hormonal dela, e a curva hormonal dela de progesterona pós-ovulação, vocês podem ver essa linha lilás. Então, ela começa uma produção da progesterona de uma maneira super adequada e despenca essa produção da progesterona. Então, ela tem um corpo lúteo insuficiente. Ela tem uma deficiência luteal tardia até, porque é mais no final da fase luteal que essa progesterona cai. E aí, o Dr. Hughes, depois de ter estabelecido toda essa forma de investigação da parte hormonal, ele propõe formas de tratamento para os diferentes defeitos ovulatórios e luteais que a mulher pode apresentar. Ele fez classificação de 5 defeitos da fase luteal e de alguns defeitos da fase folicular também. Para não me alongar muito, não vou entrar, né, em detalhes de tudo isso, até como foi comentado, a gente poderia, né, acho que cada um de nós ficar falando aqui durante o final de semana inteiro, e acho que os assuntos ainda não se esgotariam, mas é importante entender que a NAPRO, né, como a gente pode ver no próximo slide, ela ajuda muito a gente a atuar na medicina de uma maneira que eu acho que faz sentido para a maioria dos médicos, né? O que a gente busca é não só restabelecer saúde, mas preservar a saúde, né? Então, se você pode atuar de uma maneira preventiva, faz muito sentido, né? Faz muito sentido a gente ajudar as mulheres a conhecerem o seu corpo, a usarem esse conhecimento a seu favor, e que a gente possa entender, né, aí falando da parte da fertilidade, que quando alguma engrenagemzinha não está funcionando adequadamente, não é uma boa solução você inibir o ciclo dessa mulher, né, porque é o que o anticoncepcional faz. É assim, uma mulher que tem ovário policístico, dá anticoncepcional. Uma mulher que tem tensão pré-menstrual, dá anticoncepcional. Uma mulher que tem cólica, dá anticoncepcional. Ele só está mascarando esse problema, ele não está tratando, né? E o que me encantou e me encanta no Creighton e na NAPRA, que é uma belíssima ferramenta de trabalho, né? A gente consegue entender qual engrenagem não está legal, entender toda essa parte fisiológica, o que é saudável, o que não é saudável, e existe uma proposta de tratamento que nunca vai ser inibindo um funcionamento fisiológico, mas sim cooperando com o funcionamento fisiológico. Então, são usados hormônios, estradiol e progesterona não sintéticos para a gente tratar esses distúrbios, medicações que já existem aí, a gente está habituado a usar, não é nada que já não seja muito bem estabelecido cientificamente, e a gente consegue restaurar a fertilidade da mulher ou restabelecer saúde quando ela apresenta
qualquer uma dessas questões, né, que estão mostradas aqui nesse slide. E aí, uma outra coisa, né, que eu comentei num dos slides anteriores, mas agora eu já quero mostrar nesse próximo slide, eu acho que vale muito a pena esse questionamento, né? Então, assim, socialmente ou culturalmente, o que a gente está vivendo e o que é proposto, né? Assim, a mulher ainda ali adolescente, né, já levada muito cedo ao ginecologista, às vezes por questões de preocupação dos pais de vai começar uma vida sexual, já tem que entrar com um anticoncepcional, ou ela tem alguma irregularidade menstrual, entra com anticoncepcional, e o que a gente vê na prática clínica, né, que mulheres muito cedo entram no uso do anticoncepcional, sem ter um entendimento do efeito e do custo que isso tem para a saúde dela, porque existem os riscos, existem os efeitos colaterais, e elas usam isso por 10, 15, 20 anos, depois param, e aí, parei, quero engravidar, né, não conhecem nada da sua fertilidade, nada do funcionamento do seu corpo. Se já existia algum problema de saúde, esse problema de saúde ao longo desses 20 anos não foi solucionado, ele só foi empurrado para frente, e aí, de repente, quando ela tentou aí 1 ano engravidar, não conseguiu, o que já é proposto é que ela vá fazer uma fertilização in vitro, né, e que isso às vezes não tem o menor cabimento, porque nem tudo foi identificado, nem tudo foi estudado, nem tudo foi investigado de uma maneira adequada, né, sem contar todos os outros custos que se submeter a um tratamento desse envolve, né, um custo espiritual, emocional, financeiro, enfim. Então, o que eu acho, né, que é muito válido e precisa ser falado e precisa ser divulgado. As mulheres não precisam tomar anticoncepcional, não precisam fazer uma fertilização in vitro. Existem outras opções e que são muito boas, né? E que, lógico, todo mundo tem direito ao livre-arbítrio, mas justamente para fazer esse bom uso do livre-arbítrio, ela tem que ter opção de escolha. Então, ela precisa saber que existem outras opções para ela poder escolher, né? E sem dúvida nenhuma, quando a gente coloca todos os efeitos colaterais e prejuízos, né, que essas formas de tratamento, né, e aqui eu estou dizendo mais em relação aos métodos contraceptivos e a reprodução artificial, né, quando isso é colocado como solução, eu acho que vale a pena a gente se questionar, entender como isso é conduzido, como isso é proposto, e saber que existe uma forma muito mais completa, né, com um olhar muito mais amplo e que aproxima o casal para que eles possam se tratar. Acho que pode ir para o próximo slide e depois já passar para o outro, no qual eu mostro algumas fotos aqui, e aí já finalizando a minha apresentação. Isso é um pouquinho da equipe Creighton e NAPRO Brasil, né? A gente já tem alguns médicos que trabalham com a NAPRO Technology. Em Brasília tem a doutora Melissa Abelha, em Goiânia tem o doutor Eduardo Honorato, em São Paulo tem eu, doutora Miriam, doutora Joana e doutora Ana Luísa, e já mais alguns outros médicos interessados, que em breve, se Deus quiser, melhorando a pandemia, vão conseguir fazer sua formação lá nos Estados Unidos, e também alguns professores, e todos eles já em diferentes estados e cidades aqui no Brasil. E no último slide eu deixo o contato para quem quiser encontrar um professor. Então existe o e-mail crmsbrasil@gmail.com, existe o site crmsbrasil.com.br, que a gente explica um pouquinho o que é o Creighton, o que é a NAPRO, e nesse site também tem o meu contato de doutor Eduardo, de doutora Melissa, ou o contato da
da clínica do Instituto Mater Fecunda, onde eu, doutora Joana e doutora Miriam trabalhamos. Agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui nessa mesa maravilhosa, inspiradora. Espero poder ter contribuído um pouquinho e sigo disponível para as discussões e para as dúvidas. Obrigada. Olá, pessoal, que bom, olha aí, ó, foi extraordinário, doutora Carolina, muito, muito obrigado. Uma visão, assim, esperançosa, eu diria, no mínimo esperançosa para todos nós.